Pessoal, boa noite. Gostaria de me apresentar. Nós vamos começar a palestra Entendendo os Produtos Veterinários. Né? É, eu sou Guilherme Augusto Vieira, eu sou médico veterinário, formado lá pela Universidade Federal de Goiás, né, já há 32 anos, e também é, fiz doutorado em História das Ciências, onde estudei a evolução científica da veterinária no século XX. Né? Tivemos algumas experiências na clínica veterinária de grandes e pequenos animais, assistência técnica. Atualmente, nós trabalhamos com assistência técnica e consultoria a empresas do agronegócio e empresas agropecuárias. E escrevi alguns livros, como os manuais, o livro Farmácia na Fazenda, Como Montar Farmácia na Fazenda, o Agronegócio e a Produção Agropecuária, e os manuais técnicos do Farmácia na Fazenda. Desde 2015, nós desenvolvemos o site farmácianafazenda.com.br, né? E a plataforma nossa de EAD, né, de ensino à distância, no qual a gente interage com nossos clientes, com nossos alunos, onde desenvolvemos vários cursos. Inclusive, nós estamos presentes aqui na plataforma, dando boas-vindas a vocês, né, para conhecer esse nosso trabalho, no qual agradeço a confiança do trabalho e também ao pessoal do Porteira Rosa, né, do site Porteira Rosa, que breve se tornará um portal, especialmente a Valéria e o Felipe. Né? Muito obrigado pela confiança e essa parceria, que é o início de uma grande jornada. Né? E também os livros publicados, o Agronegócio e a Produção Agropecuária, Como Montar a Farmácia na Fazenda. Viu, Valéria, pessoal, ano que vem o Farmácia na Fazenda faz 10 anos e nós vamos preparar uma série de comemorações, porque 10 anos não é fácil de trabalho. Né? Mas a maioria das pessoas tem aí os manuais Farmácia na Fazenda, né, onde temos todo o trabalho, onde nós destrinchamos o livro para poder atender aos mais diferentes públicos. Né? Mas como surgiu, muita gente pergunta, a própria Valéria aí do Porteira Rosa me perguntou, muitas pessoas perguntaram como é que surgiu o Farmácia na Fazenda. Né? O Farmácia na Fazenda surgiu, primeiramente, quando eu ainda era estudante veterinário, e eu vi muitos animais morrerem em fazendas, e quando a gente buscava, naquela época eu era assistente dos meus professores lá no interior do estado de Goiás, né, em Goiânia também, e a gente não tinha nenhum medicamento na fazenda para poder atender aquela emergência no qual a gente precisava. Também surgiu, quando eu comecei, me formei e vim para morar aqui na Bahia. Imagina, 32 anos atrás, eu chegava nas fazendas e não tinha nenhum medicamento, não tinha nenhum equipamento, não tinha nada. Muitos animais morreram nas minhas mãos e morreram também nas mãos dos colegas por falta de medicamento, por falta de utensílios, por falta de uma simples agulha de sutura. Né? E quando a gente saía da fazenda, ia numa loja agropecuária mais próxima, quando a gente voltava, né, não tinha, o animal já não aguentava. Ou então a gente não encontrava esses medicamentos, esses produtos veterinários também lá nessas lojas agropecuárias. E também a gente via também as campanhas de vacinação, a gente via falta de agulha, falta de pistola com problema. E aí eu sempre via, eu falava, algum dia ainda vou escrever algo que orientasse os colegas e os produtores rurais e também os lojistas, algo que fosse de interesse para que ajudasse, orientasse. Aí surgiu o livro, quando foi em 2010, nós escrevemos o livro. Eu já tinha acabado o mestrado, aí nos deu todo o norte. Eu escrevi o livro Como Montar uma Farmácia na Fazenda e Sua Interação com o Agronegócio. Né? E esse livro, durante esse período, durante o processo todo do livro, nós quando lançamos o livro em 2010, nós fizemos cerca de 80 palestras pelo Brasil todo, em faculdade veterinária, associação de produtores, né? E a gente viu o quanto que era interessante, o quanto foi a receptividade do público, e logo depois de pegar essas experiências todas, né, nós
organizamos, ouvimos as experiências, e aí montamos o site e destrinchamos todos o que tinha dentro do Farmácia na Fazenda, onde nós temos a ideia naquele momento era formatar uma farmácia para cada tipo de produção agropecuária, cada tipo de produção pecuária, foi o que nós montamos. Montamos o planejamento da farmácia na fazenda, a localização, e vai dentro dos manuais, também vai dentro dos manuais uma planta de um armário, né, feito por um arquiteto, tudo direitinho, para que possa armazenar os produtos veterinários da sua fazenda. E aí surgiu também como surgiu o entender dos produtos veterinários, né? Surgiu também nessa mesma época, do qual a gente observava numa loja de produtos agropecuários. Veja, eu já presenciei muitas lojas de produtos agropecuários, um vendedor, um balconista, vendendo um antibiótico como se fosse um anti-inflamatório ao mesmo tempo, vendendo um vermífugo como uma ivermectina. Eu também já cheguei em várias fazendas e chegava, o fazendeiro chegava, doutor, eu comprei um medicamento aqui da melhor qualidade que meu compadre indicou. Eu falei, qual medicamento? Eu perguntava, qual tipo de medicamento? Aí o cara me mostrava, aí quando eu ia lá no armazenamento dele na fazenda, eu via que ele tinha comprado uma ivermectina com a mesma dosagem e que tinha 4 tipos de ivermectina na fazenda, onde houvesse todo um desperdício, todo aquele processo, né? E aí surgiu também o entender dos produtos veterinários. Eu falei, um dia eu vou escrever algo ou vou fazer um curso a respeito disso. Quando foi há 2 anos, ou 2 anos atrás, as lojas de produtos agropecuários nos solicitou, né, depois da 3ª solicitação, professor, por que nós compramos o seu manual e a gente agora está com dúvida a respeito de como utilizar esses produtos veterinários, como é que eu vou qualificar meus balconistas, como é que eu vou organizar isso. E aí nós montamos um curso, né, um curso online, como entendendo os produtos veterinários. Para minha surpresa, eu fiz um curso assim, direcionado para os produtores rurais, porque eu via que os produtores rurais não entendiam nada dos produtos veterinários, né, e acabou atendendo um público de loja que vem a necessitar também desse contexto, né? Porque o que a gente vê? A gente nota também que a maioria das lojas de produtos veterinários, elas recebem um treinamento, que é um treinamento direcionado pelas empresas de insumos agropecuários, mas elas colocam a questão do interesse, lógico, ninguém está tirando o interesse dessas lojas, de capacitar esse pessoal com esse questionamento. Então, nós fizemos um curso com uma linguagem bastante organizada que atendesse o público, buscando, como nós vamos ver aqui na nossa palestra, organizando de como serão esses produtos veterinários. Muita gente confunde medicamento com vermífugo, uma série de situações, né? Então, vamos começar, né, entendendo o que são os produtos veterinários, né? Como eles funcionam, como eles são divulgados, né? Como é que eles são conceituados, né? De acordo com o Ministério da Agricultura, você vê que é uma definição bastante recente, 2004 e 2015 houve uma nova normativa, é toda substância química, biológica, biotecnológica ou preparação manufaturada, cuja administração seja aplicada de forma individual, coletiva, direta ou misturada com os alimentos, destinada à prevenção, diagnóstico, à cura ou o tratamento das doenças dos animais. Ou seja, é uma definição bastante abrangente, uma conceituação bastante abrangente, no qual ele aborda todos os tipos de produtos de uma forma química, biológica, biotecnológica, e aí a gente já pode, quando a gente coloca biológico, a gente já enquadra as vacinas, os soros, a questão da biotecnologia a gente já coloca nos aditivos, né, quando ele diz que deve ser misturado ou não aos alimentos, ele já coloca os aditivos, então todos aqueles produtos que são considerados de uso veterinário, tanto na prevenção quanto na cura ou tratamento desses animais. De acordo com o MAPA, né, com o Ministério da Agricultura, esses produtos, eles chamam produtos de uso veterinários, né, inclui os aditivos, os promotores de crescimento, melhoradores de desempenho,
os medicamentos veterinários, as vacinas, os antissépticos, desinfetantes de uso ambiental ou de equipamentos, pesticidas e todos os produtos que utilizados nos animais ou no seu habitat. Protege, restaura ou modifica suas funções orgânicas e fisiológicas, bem como os produtos de embelezamento, ou seja, até aquele shampoo que você utiliza no seu dog aí, ele é considerado um produto veterinário. Então você vê que é uma verdadeira, eu chamo isso aí, pessoal, uma verdadeira caixa de Pandora, onde estão abrigados todos os produtos no qual nós utilizamos nos animais. Né? Então, de acordo com o mapa, os produtos de uso veterinário são os medicamentos veterinários, as vacinas, as rações e suas matérias-primas, os aditivos, produtores de crescimento, melhoradores de desempenho, né? Os suplementos minerais, o sal mineral, os proteinados, os pesticidas de uso animal e ambiental, carrapaticidas, inseticidas, herbicidas, mosquicidas, os desinfetantes de uso ambiental e de equipamentos, detergentes, shampoos e sabonetes. Você vê que é uma grande gama de produtos e muita gente chama, né? Denomina o carrapaticida como um medicamento. Né? Eu tenho até uma brincadeira, a Valéria gostou muito desse medicamento, quando eu falo que o pessoal chega numa loja de produto veterinário e pede, moço, me dá um remédio para carrapato. Eu sempre brinco porque eu nunca vi aos longos, meus 32 anos de graduados em medicina veterinária, eu nunca vi nenhum carrapato doente. Você já viu algum carrapato doente? Eu nunca vi, eu só vejo carrapato gordo, bastante engurgitado, chupando sangue ali da vaca ou do cachorro, né? Vocês me desculpem eu beber uma água de vez em quando. Então, veja, nós começamos a fazer, nós adaptamos para vocês aprenderem o que vem a ser os produtos veterinários. Então, vocês observam que os produtos veterinários, o primeiro de todos são os medicamentos veterinários. Depois nós vamos ver cada um deles. Os produtos biológicos, os defensivos animais, os produtos de biossegurança, higiene ambiental e dos equipamentos, as rações, suplementos vitamínicos e minerais e limpeza e embelezamento animal. Então vocês observam que aí está uma definição muito bem organizada, no qual nós destrinchamos todos os produtos de uso veterinário e que não pode jamais ser confundido. Né? A Ariana e o esposo estão querendo entrar no segmento de loja agropecuária, então vocês veem o quanto que você tem um caminho a percorrer para não confundir, porque a maioria das pessoas confunde os produtos veterinários com o medicamento. Então veja bem, bem destrinchado aí para vocês, olha só. Os antibióticos, os medicamentos veterinários são os antibióticos e os quimioterápicos, os analgésicos, os anti-inflamatórios, as pomadas, as vitaminas, os colírios, os antitóxicos, os antimastíticos, os medicamentos para tratamento de doença dos cascos, umbigo, tristeza parasitária. Então você vê que é bem definido mesmo o que são medicamentos veterinários. As outras classes de produto não são medicamentos. E aí nós temos os produtos biológicos, né? Que são as vacinas e os soros. Né? E os defensivos animais. Aqui é que vem coisa. Hoje mesmo, corrigindo prova com meus alunos lá no curso de veterinária, né? Hoje eu reprovei um bocado, porque eles colocaram os vermífugos como sendo medicamentos veterinários, apesar dessa mesma aula que a gente está dando aqui para vocês, nós demos para eles. Né? Então, os vermífugos, os antihelmínticos, as ivermectinas, as abamectinas, as doramectinas, os ectoparasiticidas, carrapaticidas, os bernicidas, inseticidas e os mata-bicheiros são considerados os defensivos animais. Né? São produtos utilizados para combater insetos ou os parasitas internos ou os ectoparasitas, os parasitas externos dos animais. Tudo bem até aqui, pessoal? Se tiver alguma dúvida, nós vamos reservar a nossa sala de bate-papo para depois vocês tirarem as suas dúvidas no fim da nossa apresentação. Tá? Então, diversificando e esclarecendo muito bem, os medicamentos veterinários são esses aqui, os produtos biológicos, as vacinas e os soros, e os defensivos animais são os vermífugos, os antihelmínticos, as ivermectinas, as abamectinas, que são consideradas ectoendoparasitas. São produtos que são utilizados para combater os parasitas internos junto com os parasitas externos. Né? Tem também outros produtos veterinários, são os produtos utilizados na biossegurança, a higiene e a limpeza e os produtos domissanitários. Eles são os detergentes, os desinfetantes, os raticidas, os inseticidas ambientais,
os formicidas e os cupinicidas, né? As rações e suplementos vitamínicos e minerais são produtos de uso veterinário, são as rações para todas as espécies animais, né? O sal mineral para bovino, equino, bovinos, os sais proteinados, os suplementos vitamínicos, os suplementos minerais, os concentrados proteicos, os premix e os aditivos para rações. E os produtos de embelezamento e higiene animal, que são shampoos, sabonetes, condicionadores e loções. Isso são os produtos veterinários. Eu espero que de hoje em diante vocês não tenham, né, mais nenhuma dúvida com relação à classificação e às classes dos produtos veterinários. Tá? Então, essa é a legislação mais moderna realizada pelo Ministério da Agricultura, no qual nós destrinchamos e estamos aí à disposição de todos vocês. Né? E aí nós vamos começar uma série de dicas, né, para vocês entenderem, o que é o título da nossa palestra, né? Entender os produtos veterinários. Né? A primeira dica é o seguinte: quando você for vender ou comprar um produto veterinário, a primeira coisa, principalmente, é ler a bula dos produtos veterinários, né? E tomar cuidado com as dosagens a serem ministradas para os animais. E, principalmente, ter aquela velha máxima também de olhar os prazos de validade, né? Olhar se está vencido ou não, se não está também embalagens adulteradas, né? Tudo isso são cuidados que você deve observar na compra dos produtos veterinários, de uma maneira geral. Observe, agora vamos aqui uma verdadeira aula para vocês conhecerem o medicamento veterinário na sua acepção da palavra. Observa que este produto veterinário, ele é do mesmo fabricante, né? Do mesmo laboratório, ele é de uma mesma marca comercial e é do mesmo princípio ativo. Agora, observe o seguinte: ele tem o mesmo princípio ativo, porém tem concentrações diferenciadas, né? Concentrações diferenciadas, aí um é 5%, outro é 10%, e ele é direcionado para determinadas espécies, né, de animais, espécies. Ora, qual a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que nós só devemos utilizar os medicamentos veterinários que nós chamamos de espécies específicos. Eles são medicamentos para animais e específicos para espécie-alvo. E as formulações são específicas de acordo com a categoria animal e com a espécie animal, assim como as dosagens, né? E a gente já vê alguns erros em dosagens para bovinos e os caprinos e ovinos, né? Já vi muitas pessoas utilizarem dosagens para caprino, ovino e bovino, dizendo a mesma coisa, só diminuir, nada disso. O próprio caprino é totalmente diferente do ovino, embora a maioria dos produtos veterinários tenham dito seguirem ou a mesma quantidade, a mesma porção, a mesma dosagem para as duas espécies, mas o metabolismo é totalmente diferente. Então, esse negócio de dizer, eu já vi balconista chegar e falar, o senhor diminui a dosagem e aplica no animal. Isso aí vai levar o animal à morte e, consequentemente, tudo isso aqui foi estudado, pessoal. Nada disso aqui é forma. Agora, isso passou por pesquisas. Nada medicamento desse passa por uma série de pesquisas. E, principalmente, devemos ter cuidado que os animais, se for animais pet, animal pet é o filho, né? Hoje, eles rendem um valor econômico muito grande. Então, ter cuidado. Nada disso, pessoal, chegar e falar, o senhor compra e multiplica, vai dar errado, vai ter problemas. E já eu vejo essa questão todo dia ali no veterinário lá da faculdade, problemas sérios de intoxicação por conta desses animais. Vender os dois produtos com o mesmo princípio ativo. Lembra do fazendeiro do qual ele fala? Ele observa que você encontra pessoas que não são idôneas, né? Não vamos aqui julgar essas
essas pessoas, mas a gente, o sujeito, ele compra, o compadre dele, o produtor rural, ele tem aquele lendo o Globo Rural, viu, Valéria, ou vê alguma coisa, vê um novo tipo de e indica para o compadre. Aí o compadre chega e aquele produto que eu peguei exatamente a prateleira de uma fazenda, no qual eu visitei há pouco tempo atrás, pelo Farmácia na Fazenda. Então, nós observamos que o cara chegou e falou que comprou esse produto, que era tiro e queda, que o compadre falou, e, né? Quando eu olhei, eu falei, não, mas é a mesma base, a mesma concentração, né? Acontece que um é mais caro do que o outro, né? Porque então, quer dizer, veja, ele desperdiçou dinheiro, né? E acabou tendo um produto com a mesma utilização, com o mesmo tipo de base química, e acabou, né? Assim, foi bom porque o prazo de validade era um prazo de validade bom, e nós orientamos que no próximo uso poderia utilizar aqueles animais. Então temos que ter bastante cuidado com o que a gente vai comprar e também o pessoal que for vender ser bastante honesto nesse sentido, né? Porque às vezes muda, né, apenas o nome, mas a base química e a concentração é a mesma, né? Outras dicas importantes quanto ao medicamento veterinário, né? Nós vamos agora. Observe aí esse medicamento veterinário. Observe que o medicamento veterinário tem uso veterinário. Estão observando aí? Né? Uso veterinário. Ele tem a sua. É um medicamento que ele onde tem a via dele de administração. Esse aqui é oral, e esse aqui é injetável. Né? Tem toda a apresentação dele, né? E todos eles, observe também, todos eles vêm, isso aí é legislação, tá vendo? Ó? Uso veterinário, todo medicamento veterinário, por lei ele é obrigado a estar bem estampado veterinário, a sua concentração, laboratório, tudo isso aí é designado pelo Ministério da Agricultura, né? Então ele tem a sua via de administração, o uso veterinário, né? Então essa é uma dica. Embora hoje a gente vê aí que tem muitos humanos, né, utilizando principalmente as vitaminas A, D, E e K, utilizando como porque aquilo é anabolizante. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né, mas na verdade ela causa hipertrofia muscular, mas são utilizadas para os animais e que os seres humanos usam, principalmente aqueles que gostam de ter, são chamados bombados, né, aquela situação toda. Né? E também dicas nos locais, né, nas vias de administração dos animais. Jamais em tempo deve-se aplicar produtos, vacina ou medicamentos, né, na região posterior dos equinos. Né? Principalmente porque aqui estão localizados os dos animais, né? Principalmente se for aqui nessa região do longuíssimos do dorso, você vai pegar o filé mignon. E quando está no frigorífico, aquele filé mignon é totalmente e o dono fica chateadíssimo por conta disso. E além do mais, pode pegar uma via errática aqui, o animal atingindo o nervo ciático. Muito cuidado, não se deve aplicar medicamentos intramuscular nessa região glútea dos animais, na parte posterior. A região de eleição é na região do osso, né? Assim também subcutânea, né? Aplicação subcutânea, e a endovenosa na região da jugular. O mesmo ocorre com os equinos. Né? Breve nós estamos lançando, vai ficar à disposição no nosso site, né? De terminação aqui, o local das aplicações e também quais são os tipos de agulha que devem ser utilizados na injeção intramuscular quando endovenosa. E vocês, então logo a gente lança, a gente manda para vocês essa nova publicação aí do Farmácia na Fazenda. E também vai estar à disposição aí no Porteira Rosa.
Viu, Valério? A gente vai deixar isso aí para vocês. Tá? Vocês sabem o que são as formas farmacêuticas? Né? As farmacêuticas são algumas, não, ou preparação medicamentosa, são como os medicamentos se apresentam para serem usados, como resultado da mistura de substâncias adequadas para serem administradas com a finalidade terapêutica. Né? São as chamadas ação medicamentosa. Eles são as pastas, o xarope, as suspensões, as injeções do Turon, né? O Turon, todos eles são as formas farmacêuticas e cada uma tem um tipo de finalidade e um uso adequado lá para os seres humanos e também para os animais. Então as formas farmacêuticas são todas essas aí. Quisemos fazer um tipo de propaganda de algum tipo de produto, nós fizemos, o nosso ilustrador ele fez essa ilustração aí, vai indicar os comprimidos veterinários, os chamados veterinários. Lá nos nossos manuais e lá no curso tem os diversos tipos de pomadas, os diversos tipos de como são utilizados. Né? E aqui eu deixo uma dica aqui para vocês, né? Muitas pessoas não sabem diferenciar o que é uma drágea, o que é uma cápsula e o que é um comprimido. Né? Eu solicitei lá da universidade, colegas da enfermagem, elas nos passaram uma ilustração interessantíssima, né? Que a cápsula ela é envolta, ela tem um envoltório e o veículo é um amido, a gelatina, no qual o princípio ativo está diluído aqui, vamos chamar assim, né? A cápsula ela é uma cápsula gelatinosa, a drágea e o envoltório brilhante, e o comprimido é porque chama mesmo, ele é comprimido, né? Ele utiliza aí uma série de substâncias organizada, né, de uma forma bem interessante. Né? Então, é interessante essa denominação do que é um comprimido, a cápsula, a drágea e um comprimido. Pergunta aqui, e do coisa, que essa já descartada, não tem tempo de carência para mandar o animal do abate. Geralmente, viu, pessoal, aquele local onde o animal recebeu a injeção ou a machucadura, ele fica com uma região, vamos chamar assim, tipo uma colão, né? Uma região altamente preta, que nós chamamos lá no frigorífico de uma área contundida, e aquela área, o músculo ele é descartado, porque na venda, a dona de casa ou a pessoa que vai comprar a carne, por uma questão de rejeição, ela rejeita aquele corte de carne. Então, ela é totalmente descartada. Ali na toalete da carcaça, aquela região ela é totalmente descartada e não vai para o consumo. Tá? Pode ser organizado. Né? Os comprimidos são vários animais de todos os portes, sim, não é nenhum. Né? Tenha uma indicação terapêutica, né? Bem interessante, você tenha a concentração e a fabricação para determinado tipo de. As perguntas por final para a gente. Né? Você sabe a diferença entre dose e dosagem? Né? É interessante, eu fiz aqui uma definição para vocês. A dose para o tratamento, olha só, eu coloquei aí um exemplo. A dose é essa que você aplica o medicamento durante o dia e o período. E a dose é aquela quantidade do medicamento que será administrado aos animais. Então, há uma diferença muito grande entre dose e dosagem. Dose é a quantidade de medicamento a ser administrado aos animais, e a dosagem é a frequência com que você vai administrar essa dose. Ok? Aprender o que é dose e dosagem? Né? Essa é interessante. Né? E para aplicar os medicamentos veterinários, nós temos seringas, né? Nós temos as seringas. Observa aqui, quem não conhece, existe a seringa de uso veterinário. Né?
Por acaso aqui a gente utilizou, está fazendo aqui uma alusão à Agrozotec, que foi uma empresa que nos apoiou no nosso curso Entender os Produtos Veterinários e nos cedeu, gentilmente nos cedeu essas imagens. Geralmente as seringas de uso veterinário, elas são seringas, elas são mais graduadas, elas podem chegar até 100 ml, porque logicamente uma dosagem, né, uma dose, eu mesmo já comecei a falar errado, tá vendo? A dose para um cavalo, para um bovino, é uma dose realmente diferente, né? Então ela precisa ser uma seringa graduada. O que diferencia a seringa veterinária da seringa de uso humano é que ela é um pouco mais calibrosa, né? Ela é calibrosa e tem um volume maior, e ela é colorida, tá vendo aqui, ó? Ela tem a coloração azul, cada coloração dessa, ela tem uma dosagem, ela tem a de veículo a ser introduzido. E tem também a coloração vermelha. Tem a seringa de uso veterinário, que pode ser uma seringa de metal, né? Ela também é a super graduada, né? Pode ser nesse modelo, quanto nesse modelo aqui. Né? Eu acho que eu teria ali para mostrar para vocês, né? Poderia mostrar depois. Né? Ela é a seringa de uso veterinário. Então ela é bem diferente das seringas de uso humano, justamente para não ter complicação, principalmente em fazendas, que eu já vi colaboradores de fazendas essas seringas para uso humano. Né? E tem as pistolas. Né? As pistolas, você tem dois tipos de pistola. A pistola para aplicação de medicamentos e vacinas e a pistola dosificadora, que é utilizada para aplicação de medicação oral para os bovinos, caprinos, né, ovinos, né, e para os animais de uma certa forma. Ela é bem graduada, ela tem mangueira e ela tem um bico dosador que você introduz, onde é introduzido na boca do animal, onde você faz a aplicação de medicamentos. Geralmente essa é a aplicação oral. Nós utilizamos tanto a aplicação de vermífugos e suspensão e utilização de suplementos vitamínicos e minerais que são utilizados. E as pistolas, né? As pistolas para aplicação de medicamentos e vacinas, utilizadas frequentemente, principalmente agora. Né? O pessoal vai começar a campanha de vacinação anti-aftosa, né? E essas pistolas elas têm que estar muito bem manejadas. Essas são peças de reposição, elas vendem separadas. Né? Essas pistolas elas precisam ter uma manutenção, utilizar um óleo específico para elas, comercializadas em lojas de produtos veterinários, né? Lojas de produtos agropecuários. Então essas pistolas elas são de altíssima importância para o processo de vacinação, não só a vacina aftosa, como né, do calendário profilático normal. Nos nossos manuais e também no nosso curso nós temos toda a discriminação de todas as vacinas que são utilizadas ao longo dos anos, um calendário profilático. Né? Vocês já receberam aí um calendário que a Valéria, se eu receber o cobra da Valéria aí do Porteira Rosa, tem um calendário de vacinação para bovino de corte. Né? E essa vacina agora mesmo, alguns clientes nossos ficaram aqui dizendo que a proteção da vacina, porque em maio agora começa a vacinação de aftosa, e geralmente a vacina tem que ter as agulhas apropriadas, essas vacinas, elas têm que ser bem manuseadas, elas têm que ter um processo de manutenção, porque na hora da vacinação tem mais de uma e tem que estar funcionando para ter uma correta processo e ter uma boa resposta imunológica. Outra dúvida que surge bastante nas fazendas é quanto ao sal. Por que generalizar os bovinos? Gente, a questão é a seguinte: o principal alimento dos bovinos, assim como dos equinos e dos pequenos ruminantes, são as forragens, são os capins. E os capins, nem sempre, eles contêm, mesmo sendo adubado, o terreno sendo adubado, nem sempre contém a quantidade de minerais necessários
para a manutenção desses animais. Se vocês há de convir comigo que o peso médio de um bovino, principalmente da raça Nelore, se for pegar uma vaca holandesa, são animais que pesam de 450 a 500 quilos até mais. Logicamente, eles têm uma necessidade mineral, vitamínico-mineral, uma necessidade nutricional muito maior do que os outros animais. Então, consequentemente, o capim não vai fornecer a quantidade de minerais necessários para a sua e para a realização das funções orgânicas. Daí a sua necessidade de você fornecer o mineral. Esse mineral é uma mistura industrial de sal comum, o NaCl, mas os minerais que é composto uma mistura de micro e macro elementos. Né? O sal comum é fonte de sal e cloro, muito importante para a manutenção orgânica. E os minerais, é o cálcio, o fósforo e outro, o manganês, selênio, o cobalto, são nutrientes importantes para a saúde e manutenção dos animais. Né? Então, sal mineral mistura entre o sal comum, mas as fontes de minerais. O que ocorre na fazenda, na maioria das vezes, a gente chega em fazendas, né? Às vezes chegam em lojas de produtos agropecuários e há uma velha de que só dá o sal comum para os animais. Né? Mas tem as outras fontes de minerais, né, para complementar essa mistura e para poder atender todas as necessidades dos animais. Né? E lá no nosso mais você vai encontrar todos os tipos de sais minerais, suplementos minerais, os sais proteicos, como funciona, tudo isso está bem direcionado. Né? Lembrando que por dia, esse sal mineral ele deve ser administrado os 365 dias do ano, né? Para todas as categorias animais, dizendo lá, lembrando lá do meu estado do Goiás, onde eu tive a honra de me formar lá, né? Que tem que ser fornecido de mamano a caducando, ou seja, desde bezerro até a mais alta categoria animal. Né? E a loja agropecuária? Eu queria fazer uma grande homenagem à loja agropecuária. Eu adoro a loja agropecuária. Um dos primeiros empregos que eu tive como estudante foi uma loja agropecuária, onde a gente fez cão, né? Auxiliando auxiliando os balconistas, e logo quando eu me formei, como eu falei para vocês há 32 anos atrás, o meu primeiro trabalho foi numa loja agropecuária, eu não tinha emprego, eu fiz uma série de cartões de apresentação, e encontrei Dona Isa, eu queria homenageá-la, né? Uma loja em Salvador, na Bahia, ela fica aí que vai aparecer serviço. E eu sempre digo para os meus alunos, o veterinário que forma, ele passa fome se ele quiser. Porque ele encosta no pecuária, leva a sua, assim como eu também, leva a sua maleta e vai aparecer mesmo o dinheiro da feira, ele volta para casa. E eu sempre falo com meus clientes de pecuária, faça parceria com os médicos veterinários, com os engenheiros agrônomos, com os zootecnistas. Questão de dar propina ou fornecer comissão, nada disso. Uma troca de serviços. As indicações, isso aí sabe o quanto potencializa tanto o trabalho do colega, seja ele agrônomo, veterinário ou zootecnista, e também potencializa o trabalho da loja. Eu sei porque eu, com a vida profissional, encontrei pessoas bastante, eu sempre apresentei, né? A pecuária, ela se torna, eu tenho um carinho muito grande pela loja agropecuária. E eu vou dizer que eu entrei assim, de uma forma mais efetiva na loja agropecuária. Né? A loja agropecuária, eu fiz palestra pelo Farmácia na Fazenda, na FEICORTE, feira agropecuária que tem no estado de São Paulo. E após a palestra, chegou o secretário de uma loja agropecuária, eu não poderia dar um treinamento, uma capacitação para ele. Eu tenho colega veterinário, pegar o nosso livro, o nosso manual. Não, eu fui lá e aí começamos a fazer esse trabalho, desenvolvemos kits balcões e hoje virou uma unidade de negócio nosso, onde a gente tem um de atender esse segmento
em vários locais aí. Né? A importância da loja agropecuária, o produto veterinário, a loja agropecuária é uma unidade de varejo destinada à comercialização de insumos para a agropecuária. Essas lojas agropecuárias podem variar muito em suas características e na comercialização de mix de produtos, de tantos produtos para a pecuária quanto para a agricultura. E você chega nas lojas, nas grandes cidades, hoje está bem segmentado. A loja agropecuária, não é verdade? Mas no interior do Brasil, viu, Ariana, viu, Lucas? No interior, essa loja agropecuária, Pedro e a Flávia, pessoal, essa loja agropecuária no interior, ela tem que ser um mix. Né? Eu sempre defendo ser um mix. Ela tem que ser tanto a grande produção, como também o segmento PET, que é o segmento que cresce 15% a 20% ao ano. Né? O Brasil cresceu 1%, 2%, segmento que é PET. Pessoas, o segmento PET é altamente interessante, porque as pessoas estão ficando cada vez mais, né? Psicológica colocando em cima de um animal pet. E, consequentemente, esse mercado tem crescido de uma forma assustadora. Então, a loja agropecuária, principalmente nas médias, pequenas e pequenas cidades, a loja agropecuária também, hoje, marca o segmento pet para produtos para pecuária e agricultura. Ela é reservada. Eu cito o caso de um ex-aluno nosso, o Timóteo, lá da Visão, no município aqui no estado da Bahia. Ele montou uma loja agropecuária, hoje ele tem 5 lojas, nós somos consultores dele, do Timotinho. E eu falava, Timóteo, você tem que colocar o segmento, eu não gosto disso, não é problema. Quando ele colocou aqueles mastigáveis e colocou um canto, hoje ele representa quase 30%, 40% do faturamento da sua loja, segmento PET, numa cidade de 30 mil habitantes. Exemplo de uma loja agropecuária, vocês estão observando aqui nessa loja, o exemplo de uma loja agropecuária comercializa todo tipo de produto, tá vendo? O medicamento lá no fundo, roda d'água, arame, né? Rações, sementes de capim, né? Para aves, o carrinho de mão, você vê que é um verdadeiro surtido, uma loja agropecuária, né? Ela tem onça. E essa aqui tá bonita, até a divisão, tudo direitinho. Tem o estrado, tá vendo? Para ter o contato dos produtos com o chão. Então tá muito bem realizada essa loja agropecuária. Um abraço ao pessoal lá da Folha Online, no qual nós escrevemos alguns artigos lá para a Folha Online. As fazendas necessitam de medicamentos veterinários, rações, sais minerais, equipamentos para realizar sua produção. E a loja agropecuária é importante para a pecuária. Ela tem que fornecer diretamente os insumos para o produtor rural, e um papel importante na organização da farmácia na fazenda, não só com a venda de medicamentos, mas também com a comercialização dos demais insumos agropecuários. Então, olha só a importância da loja agropecuária. Sem as lojas agropecuárias do Brasil, pessoal, vocês já pensaram nisso? O Brasil não teria uma produção agrícola e pecuária tão significativa, porque essa loja, ela é uma importante que vai levar o produto veterinário até o seu consumidor final, que é o produtor agropecuário. E hoje essa loja agropecuária, viu, Flávia, é interessante essa abordagem. Essa loja agropecuária ela tem que acompanhar o desenvolvimento da produção agropecuária, que hoje é totalmente tecnológica. Essa loja agropecuária de 10 anos atrás, ela não tinha mais. Essa loja ela tem que ter profissionais capacitados, ter um processo de gestão, porque o campo hoje trabalha, tanto a produção agrícola quanto a pecuária, trabalha com altas produtividades. E a loja tem que atender para os seus insumos de uma maneira também para que possa acompanhar essa alta produtividade aí nas fazendas. Né? E nós tratamos a loja agropecuária com todo carinho. Né? Nós temos um programa de consultoria para lojas agropecuárias. Nós temos um manual Revenda Agropecuária, Loja Agropecuária, que é um dos campeões de venda de farmácia na fazenda. E nós já fizemos um curso de qualificação de vendedores de produtos agropecuários e PET, e devemos fazer agora, pessoal,
vai ser presencial aqui na cidade de Santana, né? Provavelmente vai ser em maio e junho. Nós vamos fazer, eu e o professor Duarte, que é meu colega lá do curso de agronegócio, vamos tentar fazer esse curso online, né? Que para atender todo o segmento aí de PED. Né? E, pessoal, desejando saber mais sobre os produtos veterinários, nós temos o curso online Entendendo os Produtos Veterinários, né? Veja a promoção aí no site, o pessoal vai fazer uma promoção aí no site porteirarosa.com.br aí na educação, coisa toda, e ganhando aí um bom anual farmácia do Aras, né? Sobre todos tem um bônus aí para fazer esse programa, na aquisição do curso online Entendendo os Produtos Veterinários, com 8 módulos, com várias planilhas, né? 7 módulos, várias planilhas e extenso material didático, onde você pode interagir, conhecendo todo o produto dos veterinários sobre todos esses aspectos. Né? Veja todo esse contexto. Né? E eu quero saber mais, nós temos um blog, o blog Farmácia na Fazenda, farmácianafazenda.blog. Eu perdi a conta de quantos artigos nós temos lá, onde nós abordamos vários produtos veterinários, as várias aplicações, várias doenças, né, e de como são tratados. Tem todas as orientações lá no nosso blog. Depois que nós fizemos esse blog em 2016, aumentou bastante a consulta. E tem assim uma boa, como é que o pessoal da assistência, uma boa representatividade é outro termo que ele diz que deu autoridade ao nosso site. Esse é o tema, viu, Felipe? Autoridade ao nosso tema, né? Ao nosso site, ficou legal mesmo. Tem lá, eu convido vocês a conhecer e a interagir com a gente lá no nosso blog. Era isso, pessoal, assim, uma apresentação muito rápida, né? Quase 50 minutos, falando assim, dos produtos veterinários. E nós estamos aqui à disposição de vocês para interagir, né? Respondendo as perguntas daquele bate-papo, onde a gente vai ter um grande prazer em a gente interagir com vocês. Né? Muito obrigado aí pela atenção. Eu espero que a gente tenha desmistificado alguma coisa a respeito do dos produtos veterinários. E a pessoa, essa palestra será disponibilizada para vocês, assim como o PowerPoint, e também a palestra, de uma forma geral, será disponibilizada para vocês, né? E quem adquirir logo depois, quem não assistiu a palestra ao vivo, também fica à disposição, deixa o meu e-mail aí, guilherme@farmacianafazenda.com.br, e no nosso zap, né? Para interagir, onde nós teremos o máximo prazer em responder todas as questões. Então, estou aberto aqui a todos os questionamentos, e nós temos ainda bastante tempo para conversar sobre produtos veterinários, e nós temos aqui para tirar todas as dúvidas possíveis. Obrigado aí por todos, pela atenção. Perguntas, nós estamos aqui à disposição. E como temos poucas pessoas também aqui se quiser ativar o microfone e fazer ao vivo, também não tem problema nenhum. Que o pessoal não tem nenhuma dúvida, parece que as explicações são ótimas, né? Obrigado. Pedro Henrique, tem alguma questão aí para a gente debater? A Flávia. Flávia, muito obrigado pela presença.